Olá, amigos! Israel e Palestina sempre se consideraram inimigos. E agora há conflitos sangrentos entre os dois países, milhares de pessoas foram feridas e mortas. O conflito ameaça se transformar em uma guerra total. Então, o que causa conflitos com eles? Como de costume, vamos dar uma olhada rápida e histórica nos eventos importantes para um entendimento claro. Antes de 1900, a área que conhecemos hoje, Israel e Palestina, era apenas um enclave sob o domínio otomano de longo prazo. Os residentes aqui são principalmente muçulmanos e cristãos. Há apenas um pequeno número de judeus, eles vivem em paz uns com os outros e nada acontece. Na primeira década do século XX, dois eventos ocorreram. Primeiro, os árabes começaram a ter um senso de identidade nacional. Eles aspiravam estabelecer um Estado livre e independente e se libertar do domínio otomano. Não importa se não há um segundo evento. Os judeus, que estavam espalhados pela Europa, formaram uma organização conhecida como sionismo, iniciada por Theodor Herzl. Naquela época, o antissemitismo se espalhou pela Europa, sujeitando-os à perseguição, humilhação e discriminação. A razão pela qual os europeus odiavam os judeus estava enraizada na história do conflito entre os cristãos e o judaísmo. Desde os tempos antigos, líderes de seitas, todos desejam ter muitos seguidores, levando à competição por influência. Assim, preconceitos começaram a surgir entre as duas religiões, especialmente porque os judeus se opunham aos governantes cristãos e tentavam manter uma cultura distinta. No Novo Testamento, é dito que os judeus mataram Jesus, embora ele mais tarde tenha ressuscitado. Mais tarde, os governantes aproveitaram-se de eventos conflitantes na história para chamar os cristãos contra os judeus. Para atrair as pessoas a apoiá-lo, o mais famoso é o magnata Hitler. Portanto, os judeus formaram a organização sionista para criar um país próprio, para se livrar da discriminação. Eles escolheram a área dos atuais Israel e Palestina, que dizem ter sido lá dos antigos judeus. Entre 1900 e 1910, centenas de milhares de judeus emigraram da Europa. Em 1918, após o fim da Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano entrou em colapso e a Grã-Bretanha tornou-se o novo mestre na área, conhecida coletivamente como Palestina. Para encobrir o colonialismo, os britânicos emitiram a Declaração Balfour. Consequentemente, o propósito de sua ocupação era estabelecer uma pátria nacional para os judeus, e eles permitiram que os judeus se instalassem livremente. Com o tempo, o número de pessoas que vêm se estabelecer está aumentando, gerando conflitos pela propriedade da terra, com os árabes. Os dois lados começaram a lutar. Na década de 1930, os britânicos começaram a restringir a imigração judaica. Em resposta, milícias judias foram formadas para resistir ao domínio britânico e árabe. Em 1941, a Alemanha nazista conduziu um genocídio dos judeus, conhecido como Holocausto, que resultou em muitas mortes. Milhões de pessoas fugiram da Europa e para a região palestina. Em 1947, a economia da Grã-Bretanha entrou em colapso, devido à luta para pagar suas dívidas da Segunda Guerra Mundial, juntamente com a perda de colônias importantes, incluindo a Índia. Manter a Palestina se torna um fardo. Enquanto isso, os Estados Árabes do Oriente Médio, importantes fornecedores de petróleo, se opuseram ao domínio britânico. Então eles decidiram desistir. Naquela época, as tensões entre judeus e árabes haviam atingido o pico. O Reino Unido passou o poder de decisão para as Nações Unidas, e eles bolaram um plano: dividir a área palestina em dois países. Um para judeus, um para árabes, apenas a cidade de Jerusalém, onde os lugares sagrados das religiões se tornaram uma zona especial internacional, ninguém pode ser seu dono. Os judeus aceitaram de bom grado a nova nação de Israel. Mas os árabes estão amargos, consideram a divisão uma porcaria. Esta área é a casa de longa data da maioria árabe que está dividida ao meio entre as minorias judias. Em 1948, a Palestina, junto com seus aliados árabes, Síria, Jordânia, Iraque, Egito e Líbano, travaram guerra contra os judeus. Depois de um ano de luta, eles não ganharam nada, pelo contrário, perderam parte do território que as Nações Unidas haviam dividido. Apenas duas regiões permanecem conhecidas como Cisjordânia e Faixa de Gaza. Israel se move para expulsar os árabes do país. A Palestina ainda não declarou um Estado. Em 1964, eles estabeleceram a Organização para a Libertação da Palestina ou OLP,
com o objetivo de expulsar os judeus do território que possuíam e ocupavam. Nos 3 anos seguintes, os exércitos guerrilheiros desta organização ficaram mais fortes, lançando regularmente ataques terroristas contra Israel. Eles são apoiados por países como Egito, Iraque, Jordânia, principalmente Síria. Em abril de 1967, Israel atacou a base da OLP na Síria, fazendo com que o conflito aumentasse. 4 países árabes assinaram um tratado de defesa mútua e mobilizaram seus exércitos para se preparar para obliterar Israel. 2 meses depois, Israel lançou um ataque preventivo ao Egito, paralisando completamente sua força aérea. Em apenas 6 dias, eles varreram as forças dos países árabes, fazendo-os declarar um cessar-fogo. No final da guerra, Israel controlou toda a Palestina, as colinas de Golã da Síria e a península do Sinai no Egito. Também é permitido atravessar o canal Dão-Suez gratuitamente. Em 1978, Israel assinou um tratado de paz com o Egito, mediado pelos Estados Unidos. Assim, a península do Sinai foi devolvida ao Egito e os 2 países normalizaram as relações. Palestina e outros estados árabes indignados, eles expulsaram o Egito da Liga Árabe e assassinaram o presidente Anwar Sadat. Os conflitos continuaram depois disso. Israel não cedeu, reprimiu e enviou pessoas para se estabelecerem na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Eles querem a anexação completa e não dar à Palestina a oportunidade de formar um Estado. A Organização para a Libertação da Palestina está dividida em 2 facções, uma que se compromete e aceita um destino chamado Fatah. A outra facção, chamada Hamas, consiste em combatentes islâmicos radicais que continuam a lutar contra Israel. Em 1993, após exaustivos anos de conflito, os 2 lados concordaram em assinar os Acordos de Paz de Oslo na Noruega. Consequentemente, a Palestina reconhece a existência de Israel. Em contraste, Israel concordou em permitir que a Palestina formasse um governo provisório, mas não prometeu independência. O acordo foi então complementado com termos adicionais. Israel planeja retirar tropas da Palestina. No entanto, entre os 2 países é como um carvão em chamas, soprado levemente e queimado. Em 2000, o primeiro-ministro de Israel visitou a terra sagrada do Islã. A Palestina tomou isso como um insulto e houve violência de bombardeios suicidas. Cada conflito, como apenas um pequeno motivo para seguir em frente. Em 2005, Israel retirou-se da faixa de Gaza. Em 2006, a facção do Hamas venceu as eleições legislativas do governo palestino. Como mencionado acima, a facção do Hamas é beligerante e a facção do Fatah gosta de se comprometer. Os 2 lados disputam o controle da faixa de Gaza, onde Israel se retirou, e o Hamas vence. Em seguida, eles realizaram bombardeios terroristas e exigiram a destruição de Israel. Os longos conflitos não têm fim. Em 2017, o Hamas apresentou uma proposta às Nações Unidas, para que criássemos um Estado palestino independente, com as fronteiras que você definiu em 1967, tendo Jerusalém como capital. Em resposta, não reconheceremos Israel como um país. A proposta foi imediatamente rejeitada por Israel, por causa de um absurdo sem precedentes. É como um documento reivindicando terras, reivindicando toda a área da capital, que Israel possui. Em 2018, a Embaixada dos Estados Unidos em Israel mudou sua localização, de Tel Aviv para Jerusalém. É como se os Estados Unidos declarassem abertamente seu apoio a Jerusalém como capital de Israel, levando à indignação do Hamas. Eles se levantaram para protestar e foram reprimidos por Israel. Naquela época, a Palestina era miseravelmente pobre. Por causa dos Estados Unidos e outros países que se opõem ao seu regime violento, decretaram sanções econômicas. Mas essa não é a principal causa de 50% do desemprego palestino. A quantidade de dinheiro que a Palestina recebe da ajuda internacional todos os anos é enorme, mas a maior parte é gasta na compra de armas. Nos últimos 3 anos, nenhum evento de conflito importante aconteceu, mas agora a guerra estourou novamente. Em maio, Israel ordenou que 4 famílias palestinas que viviam no bairro de Sheikh Jarrah, em Jerusalém, partissem. Temendo que eles fossem os próximos, as pessoas da vizinhança convocaram protestos. A frustração cresceu, quando políticos judeus declararam toda a cidade nossa. Os manifestantes se reuniram em grande número e entraram na mesquita de Al-Aqsa para orar. A polícia israelense reprimiu e invadiu a igreja, tornando a situação séria. O Hamas deu um ultimato: tire a polícia da igreja ou atacaremos.
Horas depois, eles dispararam milhares de foguetes contra Israel. Em resposta, Israel lançou bombas na faixa de Gaza. Houve mais de 150 ataques aéreos consecutivos. Ao mesmo tempo, eles também mobilizaram tanques e artilharia para fechar a zona norte da faixa de Gaza, prontos para atacar no solo. Várias centenas de pessoas foram mortas e milhares feridas. As instalações foram severamente danificadas, especialmente para os palestinos na faixa de Gaza. Em geral, quando a questão territorial não foi resolvida, a única desculpa é que Israel e Palestina lutarão novamente. O vídeo termina aqui. Obrigado a todos por assistirem e gostarem. Se você achar o vídeo útil, dê um like e inscreva-se no canal para nos apoiar. Tchau e nos vemos novamente.